Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nossa nona aula de Geografia Bíblica 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, estamos falando sobre as cidades de Israel. Então, vamos dar uma corridinha aqui no material, para que a gente possa ganhar tempo, né? Porque existem tantos assuntos para a gente ainda tratar. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Reis, eu vou pedir para você nos ajudar aqui na leitura, tá bom? Do livro-texto. A gente está lendo aqui as cidades, né? O capítulo 15, livro-texto. Vamos correr agora aqui, vamos trabalhar um pouco em Hebrom, meus irmãos. Em Hebrom. Em Hebrom. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu mudar a tela. Aqui. Hebrom. Essa cidade é muito importante, meus irmãos. Leia para nós aí, por gentileza. Hebrom. No hebraico, no grego e no latim é sempre Hebrom, e significa confederação, que pode vir a ser união, no sentido de koinonia, comunicação. O nome antigo era Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que gerou Sesai, Aimã e Talmai. Kiriat Arba refere-se a Tetrápolis, cidade dos quatro, isto é, as quatro cidades confederadas dos Enaquins, das quais Arba vinha a ser a maior ou então a capital. Deixa eu só fazer uma menção aqui, meus irmãos. Lembram dos gibeonitas, por exemplo? Os gibeonitas também eram um povo que estava ali na região dos cananeus. Eles não tinham rei. Muitas cidades antigas, como também os filisteus. Os filisteus não tinham reis, eram 5 cidades dos filisteus, com 5 governadores. Há estudos que dizem que possivelmente os filisteus vieram lá da região da Grécia. E deduzimos que tem tudo a ver mesmo. Mas são deduções. E pode ver que até a questão de ter um governo subdividido remete a essa ideia bem grega. Totalmente, pode ver, de democracia. Nós somos o mesmo povo, mas nós não temos um figurão que manda sobre todos. Nós temos uma autoridade aqui dessa cidade, o outro daquela, e assim os 5 são colegiados. Pode ver que é até curioso que dá um número ímpar, né? Também, né? Sempre para chegar numa coesão, né? Então, tá bom? Então a gente vai falar de Hebrom e agora vamos fazer algumas aplicações. Lembra que eu falei há pouco na minha primeira aula que hoje nós estaremos fazendo uma aplicação junto com as matérias de hermenêutica e de homilética. Por que é importante a gente saber dessas principais cidades? Ou também o oposto. Lembram que em uma das minhas aulas eu falei quando Josué passa ali pelo Rio Jordão, eles fazem o seu primeiro acampamento, lembra? Em Gilgal. Percebam, tem vezes, irmãos, que a gente vai para o macro, em uma cidade de Hebrom, uma cidade grande, uma cidade forte, uma cidade bem numerosa, que já tinham confederados, e de repente a gente vai para um acampamento, Gilgal, ou Siquém, ou a gente vai para os desculpem, por carvalho de Manre, para uma árvore. Então, vamos fazer uma aplicação. Onde entra a beleza da geografia bíblica para o pregador, para o pastor, para o professor, ou para nós mesmos? Que a gente comece, então, a lembrar, vamos lá, na hermenêutica. Lembra que a quinta regra é paralelismo de palavras, de ideias, de ensinos gerais? Aí a gente lembra, puxa, Hebrom, que cidade é essa? Então, essa é uma cidade importante. Ela é importante para quem? Bom, na história, ela é importante para os árabes, porque os árabes, durante muitos séculos, dominaram essa região, mas ela é mais importante na história bíblica. Por quê? Quem é que
vai para lá, quem é que faz algumas coisas lá. Então, lê aqui para nós, agora, Reis, um pouquinho para frente, ó. Aqui, ó. Não, pode ler esse parágrafo também, por gentileza. Números 13 e 22 diz que Hebron foi fundada 7 anos antes de Zoan, no Baixo Egito, mais ou menos em 1750 a.C., época de Tanis. É das mais antigas do mundo. Abraão viveu na região junto aos carvalhais de Mamre, Gênesis 13:18, ali pelo ano de 1850 a.C. Olha só, os carvalhais de Mamre. Ó, eu me recordo de um dia que eu estava pregando uma mensagem sobre esse ponto aqui, em que o Senhor aparece a Abraão. Ah, meus irmãos, como é legal quando se começa a conhecer a Bíblia. Vamos pegar agora, então vamos fazer um passeio aqui, literalmente em Hebron. Vamos lá, vamos viajar um pouco, vamos para o nosso mapa mundi, vamos dar uma viajada aqui um pouquinho, vamos fazer uma breve olhada agora no mapa. Vocês que já estão conosco, já nove encontros, percebem, irmão, talvez alguns alunos aqui não eram familiarizados com esses temas. Era alguma coisa assim, Jerusalém, o Monte Sinai, Monte Hermon, né? Monte Sião, tal. Agora, em 9 encontros, já tem todo um contexto. Tem um contexto dos montes, da região, da brisa, da região chuvosa, da onde não tem chuva, do mar Mediterrâneo, Mar Morto, Rio Jordão, ou seja, o Mar da Galileia, já começa a mudar tudo. A cabeça já começa a funcionar. Bateu, falou o nome, ou seja, é aquilo que a gente aprende, irmão. Depois que a gente aprende, que a gente lança realmente para a nossa memória, eu diria, não a memória rápida, né, frontal, mas a memória límbica, aquela que a gente leva para a vida, a gente não esquece nunca mais. Não tem mais como esquecer. Então, indo agora para essa região, e como eu estava dizendo, eu estava pregando sobre Abraão, esse episódio em que ele está ali em Mamre, e que o Senhor aparece ali nos carvalhos. A Bíblia fala que era alto, era que era num horário em que o sol estava muito quente, deduzimos ali por volta do meio-dia. Então, agora, vamos lá, depois que a gente já tem noção, né, da geografia bíblica, uma coisa é meio-dia. Vamos lá para o nosso mapa. Deixa eu compartilhar o mapa que vai ficar mais legal ainda. Vamos lá, vamos viajar um pouquinho aqui. Aqui, deixa eu ver onde está. Onde está? Só um segundo. O Google. Não estou conseguindo. Achei, pronto, aqui. Olha lá. Vamos passear um pouquinho. Vamos passear um pouco. Uma coisa é meio-dia. Vamos lá. Aqui, no Monte Carmelo. Vamos lá, Israel. Meio-dia no Monte Carmelo, em Israel. Lembram? E lá no Monte Carmelo é uma região, né? Olha, até hoje, dá para ver, olha só que coisa linda, né? Até hoje a gente consegue ver aqui a própria geografia atual. Esse quadro é atual. Pode ver que a gente consegue ver as árvores, né? Como aprendemos no livro-texto, essa região é muito, muito rica. Ela recebe, né, essa parte. Aqui é o Vale de Jezreel, é um vale, tem águas. Aqui temos a brisa do mar, é como se fosse uma serra. É uma região que se produz muito, se tem muita riqueza natural, a fauna, a flora, né? Então, uma coisa é meio-dia aqui. Então, olha só, aqui nós estamos a norte de Israel, Monte Carmelo. Agora vamos aqui, então, voltar, né, para Hebron. Vamos lá, Hebron. Vamos lá, vamos em Hebron. Opa! Dá para ver, hoje, é o Hebron atual, mas dá para ver que a geografia aqui já muda um pouco mais ou não? O que está perto aqui de Hebron, irmãos? Lembram? Ó, que parte é essa? A gente está aqui já chegando próximo ao quê? Aos desertos, né?
Há uma diferença climática ou não? O que vocês acham? E aí, olha só que legal, quando eu preguei sobre Abraão, que o Senhor aparece para Abraão, Abraão, a Bíblia fala, irmãos, que ele estava descansando. Mas quando ele vê o Senhor, ele levanta-se, ele chama Sara e já começa a agitar no sentido positivo de servir ao Senhor. Só que vocês têm que lembrar que Abraão aqui não era mais garoto, já era um ancião. Um ancião atento ao mestre, mesmo com o sol a pino. Ele estava atento, ele não perdia a oportunidade. Ele serve o mestre. Percebam, parece bobeira, mas é uma situação em que muda toda a configuração. Claro, tinha, é óbvio, essa região também tinha as partes, vamos assim dizer, que tinha suas plantas, as árvores, tinham carvalhos, né? Pode ver, né? Aqui hoje é o atual, né, Hebron. Deixa eu até colocar aqui, ó. Aqui é o mapa da Terra Santa. Ó. Vou colocar aqui, ó. O Hebron dos dias bíblicos. Pode ver, ó. O Hebron dos dias bíblicos. Pode ver que é praticamente o mesmo, né? Tá vendo? Possivelmente não era tão quente, mas concorda que a questão da geografia muda bastante, meus irmãos, né? Então, como a geografia, quando a gente começa a compreender um pouquinho mais, como muda, né, na nossa cabeça, executar uma mensagem, fazer uma leitura, você começa a lembrar essa situação. E para a gente... Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Não? Então, vamos tentar correr um pouco, né? Mas eu estou querendo que vocês perguntem também, tá? Não tem problema. Vou voltar aqui para o nosso livro texto. Então, olha só. Vamos pular aqui. Deixa eu pôr aqui. Ó, situa-se, leia para nós esse parágrafo, Reis, por gentileza, né? Aqui, ó. Seu nome é atual. Seu nome atual para o judeu é Hebron e para o árabe, Aran el Alil. É assim? O cercado do amigo. Eu acho que é. Eu também não vou arriscar, não. Situa-se a 48 quilômetros ao norte de Berseba e 32 quilômetros ao sul de... Só uma coisinha. Lembra que a gente fala de Dan a Berseba, do Iapoc ao Chuí. O nosso é os extremos, né? Berseba, a última cidade, já ali perto aonde? Os desertos, né? Continuando, vamos lá. de Jerusalém. Fica a mais de 1.000 metros acima do Mediterrâneo. É a mais alta cidade da Palestina. Hebron conta com dois grandes açudes. O maior é o do Sultão, situado no lugar onde foram atirados os cadáveres assassinos de Isbosete, que está em 2 Samuel. A Bíblia registra os principais acontecimentos de Hebron através dos séculos. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui, um adendo. Só um minuto, Reis. É óbvio que esses açudes são coisas mais recentes. Isso não quer dizer, meus irmãos, que no povo antigo eles não faziam certas mudanças, rotas de canais. Vocês têm que lembrar que até um detalhe bem curioso, quando a gente olha, deixa eu voltar aqui para o mapa, o Delta do Nilo. Olha só que interessante aqui. Quando a gente volta aqui para o Delta do Nilo, ó, quando a gente tem, olha, tá vendo? Até hoje, olha como que está o Delta do Nilo. Tá vendo? Realmente uma área muito privilegiada, tá vendo? Pode ver que o Rio Nilo está aqui, e aqui tem uma outra área bem verde também, mas aqui é o Delta do Nilo. O que alguns faraós fizeram no passado? O que eles fizeram? Sabendo que o Nilo tinha os rios, né, que quando dava cheia, ele acabava literalmente fertilizando toda essa região, eles aumentaram os canais. Para quê? Para que quando houvesse a cheia, atingisse mais outros lugares. Então, perceba que o povo antigo também era um povo que ia atrás do quê? De uma melhoria. Quando a gente fala que tem o açude ali, não estou dizendo que no povo
né, de Israel, na história bíblica, eles não fizeram coisas, canais, rotas de rios, não, mas assim, essa questão do açude atual é uma coisa mais moderna, tá? Só para esclarecer. Mas isso não impede que esses, por exemplo, que esses acontecimentos não foram algo natural. Aqui tem a atuação humana, né? Para quê? Para gerar mais produtividade, para gerar mais criação de gados e etc. Então, tá bom? Então, só estou mencionando. Agora, vamos na aplicação que importa para a gente de Hebron. Olha só, quero que vocês se atenham a esse detalhe. Ó. Quando a gente fala assim, né? A Bíblia registra os principais acontecimentos de Hebron através dos séculos. Essa informação, ela pode ser muito rica numa mensagem, mas muito rica para a nossa hermenêutica e para a nossa pregação, para a nossa homilética. Então, leia para nós, irmã Beatriz, ó, rapidamente, né? Só para vocês verem quantas histórias estão aqui nesses episódios, né? Como eles foram marcados por fatos muito relevantes. Abraão edificou um altar ao Senhor, Gênesis 13. Agora, percebam, que altar é esse? É o primeiro, não é qualquer um. Legal ou não? Muito legal, né? O primeiro altar do pai da fé, depois de ter sido ali ministrado pela promessa, ele cria um altar. Ou seja, é um lugar onde os patriarcas foram perpetuados. O altar que o pai criou. Passa para o filho, passa para os demais filhos e as demais gerações, né? Até eles irem para o cativeiro. Continua para a gente, filha. De Hebron, Abraão saiu para libertar Ló. Gênesis 14, versículo 13 a 24. Em Hebron nasceu Ismael, Gênesis 16. Abraão hospedou mensageiros celestiais em Gênesis 17, versículo 1, e Gênesis 18, 1 ao 15. Morreu Sara, Abraão comprou Efron, o Eteu, o campo e a gruta de Macpela, e ali sepultou Sara, em Gênesis 23. Perceba aqui só um detalhe, aqui, ó, o Eteu, ou seja, outros povos tinham aquela terra, ele vai lá e compra. Deus dá a terra para ele espera o tempo de Deus. Mas aqui é um Eteu, né? Algumas versões vai chamar de hititas também, que os heteus podem ser também os hititas em algumas partes. Urias era Eteu, era Etita, né? Hã? Urias era Etita, era Eteu. Exato. Os heteus estavam ali. Muitos heteus acabaram sendo incorporados ao povo de Deus, né? A aliança de Abraão. Outra coisa, em Hebron nasce Ismael. Lembra da história de Ismael e Agar? No poço Beer, Lai Roi, no poço daquele que vive e me vê. É um lugar maravilhoso, não? O Senhor vai a Ismael, vai a Agar. Continua, filha. Então, aqui ele também, esse lado de comprar essa sepultura, essa gruta e enterrar Sara, vai ser o lugar onde eles também vão ser enterrados, né? Então, continua. Outras pessoas foram sepultadas em Macpela, Gênesis 25, do 7 ao 11, Gênesis 49, do 29 ao 31 e Gênesis 50 ao 13. E aqui só um adendo, irmãos. Na história de Gênesis 49, quando fala que Jacó morre no Egito, José pede a Faraó para que realmente fosse enterrar o pai, porque ele tinha feito uma promessa. Perceba, a Bíblia menciona que vai uma grande comitiva. E os próprios povos das outras nações ficaram impressionados. Porque agora veio, depois de mais de 17 anos, um morador daquela região, e vem carruagens, vem delegações egípcias, vem os hebreus, só ficaram as crianças, e lá eles choram o luto do pai, ou passam chorando por 7 dias. Imagina a comitiva, como foi marcado os fatos, né? Eu estou citando aqui a morte, aqui só falou a morte, mas eu estou resgatando a morte de Jacó.
José pede para Faraó concede. Há um detalhe, né, irmãos? Alguns comentaristas dizem que o Faraó, nos dias de José, ele era como que é o nome mesmo? Dos reis pastores. Ixons. Alguma coisa assim, né? A dinastia Ix dominava o período de José ao Egito. Então, aí por isso que há um certo apreço, né? Que eram 6 pastores. Mas, de qualquer forma, são discussões, tá? Mas percebam, ó, aqui quando a gente menciona a morte de Jacó, fala sobre isso, percebam, ó, quanta história em Hebrom, quanta história. É o pai da fé, é a mãe da fé, né? Os patriarcas, né? Pode continuar, filha, por favor. Abraão, Isaac e Jacó viveram em Hebrom. Gênesis 35, 27 e Gênesis 37, 1. Isaac viveu muitos anos em Hebrom. Gênesis 35 ao 37. Eu amo pensar um pouco em Isaac, irmãos, porque Isaac, uma coisa linda. Isaac vivia nessa região aqui. Ele sempre está lá em Ber-Lai-Roi, na fonte ou no poço daquele que vive e me vê. Ó, meus irmãos, estão entendendo como só de citar aqui a gente já começa né, a fazer a nossa hermenêutica. Isso se torna relevante para um seminarista, para um pastor. Saber desses dados não são informações ao vento. É o lugar da vida dos patriarcas. É o lugar onde eles foram sepultados. É um lugar memorável nesses sentidos, né? Então, vamos lá. Só continuando aqui rapidamente. Por favor, minha irmã. José viveu em Hebrom com seus irmãos, em Gênesis 37. De Hebrom, Jacó e sua família são levados ao Egito, em Gênesis 46, 1. Os 12 espias passam por Hebrom, em Números 13, 22 e 24. Oão, rei de Hebrom, foi vencido por Josué, em Josué 10, 3. Caleb herda Hebrom e alarga seus territórios, em Josué 14. Dá uma pausa aqui. Lembra, ó, era o território de Josué, de Caleb. Percebam, eu gosto muito dessas leituras, irmãos. Eu gosto muito quando, por exemplo, tem um fato com uma pessoa, depois vai outra pessoa e para naquele lugar. É como se ele estivesse resgatando a memória do antepassado, no sentido de, assim como o meu antepassado reinou aqui, habitou aqui, eu quero estar aqui. Então, esses valores são muito legais, né? Para a gente fazer uma boa lição de casa. Por favor, Fia, pode continuar lendo. A cidade levita tornou-se pertencente a Judá, em Josué 15, 54 e 21, 3. Cidade de refúgio, em Josué 20, versículo 7. Em Hebrom, Davi foi ungido rei sobre Judá e veio a ser a primeira capital de Judá, segundo Samuel 2, versículo 11, e também no capítulo 5, do 1 ao 5. Olha só, seria à toa que essa cidade também tinha uma cidade de refúgio, né? Você percebe? Do pai da fé, a cidade de refúgio, foi a monarquia de Davi. Vamos lá, meus irmãos. Logo onde o pai da fé vive, passa a maior parte do tempo, Sara é enterrada, Isaac é enterrado, Jacó é enterrado. Agora vem Davi e se torna rei de Hebrom. Percebam, essa é a matéria-prima que eu quero passar para vocês. Estou dando um detalhe aqui da cidade. Poderia estar dando um detalhe aqui, como eu separei para vocês, já eu quero falar, sobre as questões dos usos e costumes daqueles dias. O lagar, a eira, o campo de lentilha. São histórias bíblicas riquíssimas, tá bom? Então, rapidamente, Fia, por gentileza. Abner é morto à traição por Joabe, segundo Samuel 3, 6 ao 39. Davi matou os assassinos de Isbossete, em 2 Samuel 4, versículo 5 ao 12. Absalão rebela-se contra o pai, em 2 Samuel 15,
7 ao 12. Dá uma pausa aqui, filha. Seria que foi à toa que a sagacidade de Absalão, ele quis aqui ser declarado rei de Israel em Hebrom? Ele primeiro conspira por anos com os seus mensageiros. Se você for ver o texto bíblico, ele faz um trabalho às portas da cidade de forma muito sutil, não deixando nada cigar com o pai, caindo na simpatia do povo, aliado com pessoas que estavam no mesmo propósito da rebelião com ele, ou seja, ali foi uma insurreição. Aitofel, que era o principal conselheiro de Davi, que quando falava todos, inclusive Davi, diziam que era a boca de Deus falando junto com Absalão, ou seja, e aí ele vai dizendo, papai, eu preciso fazer um voto lá em Hebrom, porque eu prometi para Deus, Davi, deixa ir lá, enquanto ele está lá, todos os demais que conspiraram com ele saíram em todo Israel, de Dan a Berseba, dizendo que Absalão agora era o novo rei, sendo que há anos eles já estavam caindo na graça de todos. Percebam, irmãos, seria à toa, né, pegar logo a sede da monarquia do papai? Entendeu? Interessante, né? Legal, né? Então, bom, eu acho que já deu para vocês se situarem o que eu quis mencionar. Claro, irmãos, aqui, saindo do técnico, do abstrato, do técnico, do prolixo, e indo agora para a prática. A geografia bíblica vai ser isso para vocês. A geografia bíblica vai dar esse destaque. Aqui, né, só para rapidamente mostrar para vocês, né, são 20 e poucos, muitas coisas que vão acontecer. Inclusive, vale a pena até a gente citar aqui, esse acontecimento. O 23, irmã, leia para mim aqui o 23. Durante a guerra com os romanos, 66 e 70, leia para mim, Beatriz, por favor. Durante a guerra com os romanos, em 66 a 70 d.C., Simão Bar-Giora resistiu de Hebrom. Cereales, entretanto, lugar-tenente de Tito, tomou-a, incendiando-a completamente. A cidade foi abandonada até a conquista árabe em 634 d.C., sendo transformada em honra a Abraão, numa das 4 cidades sagradas do islamismo. Foi ocupada por algum tempo pelos cruzados. Tá bom até aí. Então, perceba, aquilo que eu te falei há pouco, quando você tinha falado para mim daquela cidade que era Corazim, Beatriz. Aqui, a gente nota que naquela primeira destruição que houve no ano 70, lá em Jerusalém, chegou também em Hebrom. E ela fica abandonada. Óbvio, nenhum lugar vai ficar totalmente desabitado por mais de 500 anos, 600 anos. É natural que pessoas, civilizações, culturas, povos passaram, mas não teve ali, né, tantas construções, até que houve essa conquista, que é aquilo que eu falo, que os árabes, né, principalmente as conquistas muçulmanas, eles abocanham, né, a cidade sagrada e outras cidades, e não foi diferente com Hebrom. E por isso que aqui acaba sendo também uma cidade muito importante para quem? Para os próprios habitantes, os próprios muçulmanos, né? Querendo ou não, é o patriarca deles também, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos, então? Tranquilo? Hoje Hebrom é uma grande cidade com mais de 120 mil habitantes. Isso daqui é um dado antigo, né, irmãos? Aqui já mudou, tá bom? Bom, irmãos, falando sobre Jericó, a gente já trabalhou sobre Jericó nas aulas passadas. Alguma dúvida sobre Jericó? Alguma dúvida? Querem fazer alguma menção de Jericó? Algum comentário? Eu tenho só um acréscimo aqui, meus irmãos, que é a questão climática de Jericó. Eu mencionei nas aulas passadas, eu não me recordo. Eu acho que... Senão eu vou até citar para vocês. Deixa eu até abrir aqui um pequeno mapa para vocês. Eu tinha mostrado para vocês numa foto nas aulas passadas sobre Jericó. E uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte: como é uma região que ela fica literalmente, vamos dizer assim,
como eu posso dizer para vocês, é uma região bem afastada, bem baixa, né? Há uma característica bem interessante, que é que Jericó acaba sendo um lugar com a temperatura muito... aqui, ó, deixa eu mostrar esse mapa aqui. Jericó tem uma característica muito curiosa. Como ela fica entre a montanha ali da região de Jerusalém, ela desce em relação ao Mar Morto. Deixa eu mostrar essa foto para vocês. Enquanto eu fazia as minhas lições de casa, eu fiquei impressionado com esse detalhe aqui. Acho que eu falei, sim, talvez em alguma aula. Não me recordo agora, ó. Mas está vendo? Aqui é Jericó. Deixa eu aumentar a foto. Olha só. Essa região é Jericó. Ó. Então, você está aqui, ó. Aqui é essa região Efraim, aqui é Benjamim, essa região de Jerusalém, né? Então, você desce, aqui é Jericó. Aqui é Jericó. Como é uma área de depressão, vocês têm que lembrar que do outro lado aqui tem a umidade do mar. Aqui, lembra que é uma área bem baixa. Aqui a gente já está perto, querendo ou não, do Mar Morto. E quando a gente olha, é quase que 1 quilômetro para baixo, né? Como se fosse de altitude. Então, essa região aqui é curioso, porque até hoje, irmãos, até hoje, é uma região onde a temperatura média durante todo o ano é de 23 a 25 graus. Herodes gostava muito dessa região, e inclusive Herodes constrói aqui, deduzo, irmãos, porque como é uma região também aqui que acaba tendo algumas nascentes que escoa, é uma região que acaba tendo esse clima característico nessa região. Imagina você conviver num lugar onde durante todo o ano é de 23 a 25 graus, 23 a 25 graus. Por exemplo, para nós, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho uma temperatura ideal. Uma temperatura ideal. Né? Então, Herodes constrói palácios aqui, inclusive Herodes morre, né? E era uma cidade, inclusive, aqui, que era de muito acesso, de muita passagem, vamos dizer assim, na vida política, econômica, social de Israel, era uma passagem importantíssima. Tá bom? Então, vamos ver agora. Alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando que mais para cá, meus irmãos, o negócio era estreito, né? Mas chegando mais perto aqui do Mar Morto, a temperatura, lembra? Escaldante, vai só piorando, é um ponto de chegar àqueles calores extremamente escaldantes. Tá bom? Então vamos lá para o livro-texto. Então, Jericó, né? Bom, aqui é muito curioso também, essa questão da arqueologia. Como tem muitos acontecimentos em Jericó, tem hora que a arqueologia ajuda bastante, mas tem hora que a história bíblica e a arqueologia vão trabalhar em muita sincronia. Mas como são muitos acontecimentos durante a história de Jericó, então tem vezes que a gente acaba não sabendo distinguir melhor as descobertas arqueológicas, né? Então, só para vocês terem a ideia, ó, leia para nós, Elaine, por gentileza. Ó. Na realidade, há 3 Jericós. Na realidade, há 3 Jericós, a saber, 1, a de Josué, hoje identificada como El Sultã, no sopé do Monte da Quarentena, acham-se desenterradas muralhas da antiga cidade e outros elementos da primitiva civilização. 2. Outra é a Jericó herodiana, a sudoeste da anterior, próxima do ribeiro de Querite.
3. A última é a Jericó atual, chamada El Rifa. Então, é muito legal quando a gente tem essas informações. Pode ler mais esse parágrafo para nós, filha, por gentileza. Desde o século 19. XIX, os arquipélagos escavam Jericó. Aqui, ó. Em 1868, Sir Charles Warren colocou sondas na região. Os alemães Selin e Watzsiger, 1907 a 1909, fizeram importantes revelações. O trabalho nitidamente científico foi revelado por Garstang, 1930. Esses nomes, não tem problema, tá, filha? Fica tranquila, porque são nomes, né? Aí até a pronúncia é um pouco difícil, né? Pode. 1930 a 1936, a quem coube a honra de encontrar a Jericó bíblica. Joia. Então, percebam, irmãos, muitas coisas até hoje são trabalhadas, né? E há um dado aqui bem legal, ó. Lê daqui para cá, quer ver, irmão? Ó. A arqueologia sustenta essa parte aqui, ó. A arqueologia sustenta. A arqueologia sustenta que as muralhas do tempo de Josué eram iquisas, construídas em 1600 a.C. e que se encontravam em perfeita conservação ao tempo da conquista de Canaã por Israel. As descobertas do Tel El Sultan comprovam de modo cabal que Jericó existiu antes de 5000 a.C., destruída muitas vezes e outras tantas reedificada, substituiu até 300 a.C. As escavações revelaram monumental arquitetura e uma escultura craniana em vários estratos no período neolítico, confirmando Jericó como o centro urbano mais antigo conhecido no mundo. A Jericó herodiana foi localizada em Talu Abi. Não tem problema, filho. Esses nomes aqui são difíceis. Então, meus irmãos, assim, mais uma vez, essas informações só fortalecem. Então, agora vamos para a prática daquilo que eu falei há pouco sobre como manusear a nossa hermenêutica com a nossa homilética. Aqui, é claro, que são fatos mais históricos, arqueológicos. Isso tudo só vai fundamentar a nossa pregação. Aquilo que, quando formos falar sobre as conquistas de Josué, ou outros acontecimentos, como, por exemplo, a moradia de Raabe nas muralhas, né? Só para vocês terem uma ideia, carruagens passavam em cima das muralhas de Jericó. Então, essas informações são muito legais, isso só mostram como nós podemos, né, e temos esse acervo muito bom com relação a poder, né, até hoje, eu diria, tomar proveito, né, desses fatos para a gente poder trabalhar numa mensagem ou num estudo, tá bom? Bom, nas aulas passadas eu já tinha mostrado para vocês, lembra do Monte da Tentação? Vocês lembram? Então, quem não lembra, eu vou mostrar para vocês rapidamente, ó. Aqui, ó. Vamos lá, no nosso Google Earth. Vamos aqui para o Monte da Tentação. Olha lá, Monte da Tentação. Que Tomé nos ajudou e me ensinou como mexer aqui. Ó, vamos lá, vamos ver se eu consigo, hein? Eu acho que eu não habilitei aqui. Deixa eu só habilitar. Eu acho que é isso.
Monte da Tentação. De novo, isso. Ó. Olha só, meus irmãos. Quando Jesus estava no Monte da Tentação, aqui embaixo estava quem? Aqui embaixo estava Jericó. Tomé, não lembro o que eu fiz agora aqui, que eu não estou conseguindo. Aí, ó. Ó a visão que Jesus teve. Jericó está aqui, meus irmãos. Essa é a visão que o nosso mestre teve. Fantástico, não? Opa. Tá vendo? Ele estava aqui, ó. Aqui é o Monte da Tentação, onde ele estava, possivelmente em algum lugar aqui. Então, deixa eu só tentar mexer agora aqui. Quando a gente olha, Jesus ele teve essa visão. Aqui era a região de Jericó. Então, agora deixa eu só fazer uma outra aqui. Ó, só para vocês terem uma ideia. Jericó. Deixa eu mudar aqui. Jericó. Ó, tá vendo? Então, o Monte da Tentação está aqui, ó. Literalmente, pode ver que é perto, né? Ó, vou pôr novamente, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, né? Ó, Jericó, esse vale, né? E aqui vou pôr de novo o Monte da Tentação. Ó. Então, foi essa visão que o nosso mestre teve. Ele olhando, contemplando no Monte da Tentação a cidade de Jericó. É o mesmo Monte Horebe? Não, Monte Horebe é outro. Que é o mesmo Monte Sinai, né? Horebe. Isso, o Horebe é exatamente, é o Sinai. Deixa eu te mostrar aqui, Júnior. Então, ele estava vendo aqui o Rio Jordão, passando aqui a fundo, ó, e aqui o Mar Morto. Aqui é Jericó. Legal, né, irmãos? Tá bom? Vamos lá, o Monte Horebe. Ó. Horebe. Aqui, Júnior. Opa, peraí. Ah, que aqui caiu outro lugar. Não, aqui pegou outra coisa. Sinai. Aqui, ó. Monte Horebe é aqui. Na península do Sinai, Júnior. Península do Sinai. Né? Monte Horebe ou Sinai. Tá bom? Bem distante, né? Tá bom, meus irmãos? Então, vamos para o próximo? Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Ok, esses três Jericó, o que Jesus passou, Jericó, o cego Jericó, qual seria ele, na verdade? Seria... Aí, eu não sei te dizer agora, não. Tem três, né? Tem um... Tem três. Eu não vou saber te dizer agora, Júnior. Né? Aí eu vou ter que pedir ajuda para os arqueólogos e historiadores agora. Acho que não é o mesmo lá de Josué, não, né? É, o Jericó de Josué. Só que assim, então, tem as muralhas, né? É que como, ó, qual é a grande questão aqui, ó? A grande questão é que o livro, o texto nos ensina falando sobre esse detalhe, ó. Tem três, né? Então, ó, mas aqui, ó, isso que eu queria destacar, ó. Pode ver, ó, aqui, ó. Jericó existiu antes de 5.000 anos antes de Cristo, destruída muitas vezes e outras tantas edificadas. Subsistiu até 300 antes de Cristo, ou seja, dentro das escavações, imagina isso, né, Júnior? Os arqueólogos lá estão mexendo, de repente eles acham um lugar, acham que é uma Jericó, quando vão ver a outra, então essa é a questão, né? E aí eu, de fato, não conheço essa separação, né? Da Jericó 1, 2, 3, é tudo ali naquela região, né? Entendeu? É o que eu deduzo, tá, Júnior? Depois a gente pode fazer até uma lição de casa, tá? Mas agora eu não vou conseguir fazer essa lição em virtude da hora, né? Fala, Beatriz. Pastor, eu queria fazer uma pergunta referente aos povos ali que estavam próximo do povo de Deus, né?
E a primeira parte, que é o que ele até comenta lá no vídeo, né? Sobre os cultos aos outros deuses, que era em cidades mesmo, ou era, tipo, mais na região, assim, tipo, floresta? Porque quando a gente lê a Bíblia, lá ele fala, né, tipo assim, derrubou os altares de Baal, tipo, queimou todos aqueles postes, né? Ele fala postes aos ídolos. Isso é mais na cidade, perdão, na floresta, né? Tipo assim, era como se fosse uma floresta normal, só que na verdade era onde eles cultuavam os outros deuses, é isso? Então, Beatriz, pode ver que são postes ídolos, né? Geralmente, cada povo tinha os seus costumes, tinha os seus deuses, né? Podem ver que alguns sacrificavam perto de algumas árvores. Outros, por exemplo, tinham aquele deus cananeu, que era Moloque, que ele tinha literalmente algumas garras assim, que se colocavam as crianças, e depois ele colocavam fogo dentro, e eles traziam. Coisa horrorosa. Por isso que Deus manda exterminar os cananeus como uma sentença do juízo, porque, além de tudo, eles eram assassinos. Né? Então, assim, muitas informações como essas, eu acho que a gente só vai mesmo descobrir um pouco mais quando se descobre algum artefato. Mas pode ver que mesmo nos dias dos reis, eles destruíam tudo, né? Destruíam tudo. Uma coisa é fato, até hoje existe aqui, por exemplo, na região de Dan, vamos até voltar aqui para cá, ó. Na região de Dan, isso é muito legal, ó. Dan, Israel. Não foi. Deixa eu ver se aqui vai. Aqui, ó. Nessa região de Dan, aqui, ó, a norte de Israel. Então, eu não sei agora te dizer qual é, de fato, o ponto arqueológico, mas depois dá uma pesquisada, vocês vão ver que aqui, hoje, quando a gente começa, deixa eu só ver se eu consigo achar. Nessa região norte, lembra que Jeroboão, ele cria 2 altares, um em Dan e outro em Betel, lembra disso? Aqui em Betel. Então, o que acontece? Esse altar que ele cria em Dan, nessa região, Beatriz, hoje, essa região aqui, ela é muito... pode ver que aqui a gente já pode ver que é uma região de divisas, né? Você está aqui em Israel, aí olha só pegando aqui, porque é até legal esse mapa, porque esse mapa já está aqui, ó, tem aqui a Cisjordânia, ainda aqui tem Israel, aí aqui já vem Síria, já vem Líbano, e aqui é onde fala as colinas de Golã, né? Logo depois vem o Monte Hermon. Nessa região onde a Bíblia cita, até hoje tem os artefatos arqueológicos do que o bom Jeroboão construiu. E você vai ver aqui nesses achados arqueológicos, por exemplo, é como se fosse literalmente plataformas onde eles sacrificavam os bezerros. Lembra que ele dizia, olha, esses são os vossos deuses? Então, há lugar de sacrifícios ainda hoje aqui. Lembra que eu falei há pouco que essa região norte nunca foi muito valorizada? Então, os povos que vieram habitar aqui sempre foram mais beduínos, e nunca foi uma parte que passou por tantas conquistas, destruições. Então, até hoje tem. Então, essa questão dos sacrifícios, eu deduzo, tá? Que era mais ou menos assim. Dependendo da religião cananeia, eles faziam de um jeito. Por exemplo, os cananeus também tinham um hábito de, para que a prosperidade viesse sobre eles, porque você tem que lembrar que o deus principal dos cananeus era Baal, que era o deus da prosperidade, e Aserá, ou Acera, era a deusa da fertilidade. Então, eles faziam isso, até achados arqueológicos nessa região também, onde habitavam os cananeus. Lembram que quando a gente estudou sobre as tribos cananeias, as 7 cidades cananeias, e os povos vizinhos, os filisteus, os heteus, etc. Tal. O que acontece? Nas fundações das casas de alguns desses povos cananeus, tinham crianças sacrificadas. Porque eles eram um gesto, eles pegavam muitas vezes uma criança, sacrificava na fundação, que era
uma oferta ao Deus deles, para que o Deus da prosperidade o prosperasse mais. Por isso que Deus, quando fala para Abraão, vá, tua descendência vai para o Egito, que eles ainda não atingiram o máximo. Há um texto que Deus fala para Abraão, Abraão, os teus descendentes passarão 400 anos do Egito, porque eles ainda não atingiram o máximo das abominações. Então, dá para ver que os cananeus, eles eram irredutíveis e irreconciliáveis. E quando Josué vai conquistar a terra, eles estavam vivendo um período de glória, pode ver que até a gente estudou isso, era um período de prosperidade, mas era um período também de muita maldade que eles faziam, inclusive com os deles. Imagina o que não queriam fazer agora com os hebreus, né? Deus Moloque, né? Moloque, é. Eu falei Moloque ainda agora? Falei outra coisa. Acho que eu devo ter usado outro nome, né? Obrigado, viu, Júlio? Então, Beatriz, como era tudo isso, eu não sei te dizer direito os detalhes, mas pode ver que é poste ídolos nos altos, né? Essa ideia de alto também não é uma coisa única nossa. Lembra que Deus se revela nos montes? Deus fala conosco a ideia de grandeza. Então, assim, eu deduzo que também era algo que eles faziam também. Pode ver que, geralmente, até os templos pagãos, gregos, romanos, se colocam nas colinas. Né? É um pouco da característica religiosa. Né? Bom? Verdade. Então, assim, os detalhes eu não vou saber te dizer. Tá bom, filho? Mas respondeu? Beleza, meus irmãos. Então, agora, só para a gente concluir esse bloco, para a gente ir para o último bloco, irmãos, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui aproveitando o mapa mesmo, ó, a cidade, lembra? A gente vai falar no livro texto de Jope. O que vocês lembram de Jope, irmãos? Quem é que gosta de ir lá para Jope? Jonas, Fujão. Fujão, né? Olha aqui, Jope, olha que legal, ó. Jope. Aqui, ó. Essa região. Ó, ainda hoje, ó. Tá vendo? Essa região de Jope. Aqui, ó, cidade portuária. Deixa eu até colocar aqui no mapa, deixa eu tirar aqui esses filtros, só para facilitar. Ó, olha só que legal. Olha que interessante essa informação. Jope, né? Ó, mapa da Terra aqui, olha lá. Jaffa, Jope, tá vendo? Consegue ver? Ó, Jaffa e Jope, né? Cidade portuária. Antiga, tá, né? Muito antiga. O que eu falei, algumas cidades fica muito mais fácil de se perpetuar, você não consegue mudar né, o oceano, a não ser essas grandes edificações, como acontece lá em Dubai, né? Olha outra coisa super legal aqui, ó. Olha só esse detalhe, ó. Jope está aqui dentro das divisas, né, de Manassés e Dan, tá vendo? Num primeiro momento. Mas olha só que interessante isso daqui, ó. Aqui. Aqui. Não, Império Romano. Mundo. Aqui. Aqui, ó. Já aqui, ó. Não é esse mapa, não. Deixa eu ver. Aqui. Onde está a divisa? Império de Davi, aqui. Isso. Aqui, ó. Jope, nos dias de Davi, já não estava mais sob o controle de Davi. Estava sobre a administração dos filisteus. Interessante, né? Olha só. Mas é só uma informação para vocês verem, né? Como uma cidade, uma hora, está sob o domínio de um povo e depois está sob o domínio de outro povo. Olha aqui Tiro e os fenícios também, né? Aqui, que também viviam em harmonia. Interessante essa informação, né? Então, assim, no livro do pastor Enéas também vai mencionar sobre Jope, uma outra cidade muito importante. Lembra que Pedro, ele está lá em Jope, ele também vai para Jope. Né? Há acontecimentos importantíssimos em Jope, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, né? Quando há o registro do trabalho de Dorcas, da ressurreição, e vários outros acontecimentos acontecem ali na cidade de Jope. Tá bom, meus irmãos? Beleza?
E aí você puxa, olha só, as informações, hermenêutica, homilética e geografia bíblica. Beleza? Podemos fechar? Então vamos fechar aqui para a gente ir para o último bloco, tá bom? Só um minutinho.